Olá, galerinha. Eu quero voltar a falar aqui de um assunto que eu gosto muito, que é esse assunto aqui, a Roda da Fortuna. Inclusive, eu indico esse livro para vocês que pesquisam astrologia moderna, que é astrologia atualizada, e não aquela baboseira de astrologia helenista, astrologia tradicional, que é incompleta. Você fazer um mapa astral usando apenas 7 planetas, ele está incompleto. E você usar aquela tabela lá do Doroteus de Cido também está incompleto. Aquelas exaltações, aquelas coisas de noturno, diurno, aquilo tudo. Não precisa usar aquilo, é tudo besteira. O Sol é o Sol, se esteja no signo que ele tiver, não tem Sol noturno e Sol diurno. Só tem Sol de dia. Não existe Sol de noite. Ele é o mesmo Sol. Pode ele estar abaixo da linha do horizonte ou acima do horizonte, ele é no mapa astral o indicador da vida. Ele é o senhor da vida. Aquela história de Hillig, de eleger qualquer outro planeta, apenas o Sol é o doador da vida. Não existe outro senão a faísca divina, que nem disse Elis Green. Então, para você que estuda astrologia moderna, Roda da Fortuna aqui, ó, Martin Schumann, o Schumann, não sei qual é a pronúncia dele, é um astrólogo, era um astrólogo brilhante, acho que ele morreu em 2015, acho que foi 2015, mas ele fez um trabalho brilhante de astrologia kármica. Falou em astrologia kármica, ele é um dos precursores, acho que ele é até o criador desse movimento. Tem outros livros, como o dos nodos, como Indícios Kármicos no Mapa Astral. Então, esse é um livro muito bom. Tem algumas coisas que eu discordo dele, assim como qualquer astrólogo discorda de outros autores, tem coisas que eu discordo dele, mas é um bom trabalho, é um bom referência para você que quer estudar. A Roda da Fortuna é um tema que eu gosto muito. Não é uma coisa secundária como os astrólogos querem colocar, não. É um ponto importantíssimo no mapa, porque ele cruza 3 energias importantes, que é o ascendente, a Lua e o Sol, né? E sem aquela baboseira de diurno noturno. A Roda da Fortuna é calculada diurna para todo mundo, é que está certo. Se você pegar a sua Roda da Fortuna, porque você nasceu de noite, colocar o cálculo noturno, você está errado. Você está pegando ali a roda do espírito e você vai ler uma interpretação completamente equivocada e diferente. E, como eu disse, aqui é uma base para você estudar, mas você começa, a opinião do autor é a opinião do autor. Você tem que desenvolver sua pesquisa, assim como eu faço há quase 30 anos, e eu tenho a minha metodologia para interpretar a Roda da Fortuna. Então, é um autor que eu indico, mas para você não ficar preso ao que ele interpreta, né? Como eu disse, um dos fatores é essa do noturno e diurno, não precisa seguir isso. Siga os softwares modernos aí que dão a rodas todas noturnas. Aquele negócio de seita, que nem o Chris Brennan fica falando nos vídeos dele, e que ele é baboseira de seita, porque o planeta positivo de quem nasceu de dia é Júpiter, o negativo é Marte, de quem nasceu de dia o positivo é Vênus e o negativo é Saturno. Aquilo é baboseira. Os planetas eles atuam no signo sem aquele negócio de detrimento. Vênus em Áries é Vênus em Áries. Quer dizer que uma pessoa em Áries não pode ter energia positiva de Vênus só porque ele está em Áries, porque ele diz que é detrimento. Ele atua da mesma forma, ele é um planeta que leva as mesmas qualidades, dispara os mesmos assuntos em qualquer signo. Como eu disse, aquelas exaltações, elas estão erradas. Poderia citar aqui vários planetas que ele diz que se exalta, que cai num signo, que não tem nada a ver, e que teria que ter mais signos para mostrar exaltações, já que você coloca um planeta regendo 2 signos, como no caso Saturno, Júpiter, Mercúrio e Marte, então eles também têm 2 exaltações, têm 2 quedas, enfim. E a tabela, por isso que eu digo que está incompleta. Se você vai no astrólogo, eu sou astrólogo tradicionalista, e ele soma sobre aquela tabela defasada, sem ter os planetas pós-saturninos, aqui o Urano, Netuno e Plutão, a pessoa está perdendo uma boa parte da sua análise. Porque se você, por exemplo, tiver Plutão no seu ascendente, vai mostrar muita coisa que você precisa saber. Se você tiver Netuno conjunto com o seu Sol, então, se você faz um mapa com um astrólogo que ele não analisa os planetas modernos, ele está ali ludibriando, está lhe dando um mapa incompleto. Não tem como ele colocar Júpiter para dar as mesmas qualidades de Netuno, nem como ele colocar Saturno para dar as mesmas qualidades de Urano. Cada planeta tem
um giro diferente, ele vai estar numa casa diferente, ele vai estar com um aspecto diferente, e se o astrólogo ignorar esses planetas, ele está ignorando muitas revelações da sua carta natal, né? Enfim, tem muitas coisas. Como, por exemplo, tem coisas que a astrologia helenista desenvolveu que são muito boas, como, por exemplo, a liberação zodiacal, que é baseado através da Roda da Fortuna, no astro.com, fazendo um mapa helenístico, ele dá lá 4 períodos de tempo, período de anos, período de meses, período de dias, que mostram mudanças na sua vida, chama-se liberação zodiacal, a partir da roda do espírito ou a partir da roda da fortuna, da roda do espírito para assuntos mais emocionais, espirituais, psicológicos, e a roda do espírito para assuntos profissionais, materiais, financeiros e assim por diante. E a roda da fortuna, ela é sim riqueza e dinheiro. Eu vejo astrólogos dizendo, mas a roda da fortuna ela não se refere a dinheiro, se refere a dinheiro. Tanto que ela é chamada de roda da fortuna, lote da fortuna, seja lá como se diga os árabes, os gregos, é fortuna. Agora, a forma como vem essa fortuna é que diferencia dependendo do signo e casa em que ela estiver. Mas é para ela simbolizar uma fortuna. Se você ganha fortuna com amigos, com política, com educação, com sexo, com qualquer coisa, ela é um indicativo de fortuna. Mas eu tenho roda da fortuna, não me mostra, ela mostra algum ganho. O que importa é se ela está positiva ou negativa. Uma das coisas que eu discordo do Martin Schumann, por exemplo, é que ele diz que a melhor posição da roda da fortuna é em Áries. Provavelmente ele está se baseando aí por causa da exaltação do Sol, que é um dos 3 pilares da roda da fortuna. Para mim, a roda da fortuna está melhor, na minha concepção, em Touro, porque é a exaltação da Lua e é fortuna e tem mais a ver. Áries não é fortuna. Então tem mais a ver com fortuna dentro de Touro, na segunda casa. Para mim, a melhor posição para a roda da fortuna. Inclusive, como exemplo, eu quero dizer aqui para vocês observarem o mapa do Elon Musk. Já que estão falando de fortuna, então vamos falar do homem mais rico do mundo, né, considerado na nossa atualidade, o mais rico do mundo, já que é um mapa bem conhecido, diferente de outros bilionários, o dele é bem divulgado na internet. Ele tem a roda da fortuna na casa 2. O que significa, como eu falei, que é sim dinheiro, é fortuna. Ela significa dinheiro sim, tanto que ele é o mais rico do mundo. E qual é a maior força da roda da fortuna? Já que ela simboliza o ascendente, já que ela simboliza o Sol e a Lua. Qual dos 3 você deve seguir? Na verdade, você deve seguir o dispositor mais forte de um desses 3. No caso do Elon Musk, ele está no signo de Virgem, a roda da fortuna, o que significa que o dispositor da roda da fortuna é Mercúrio. Mercúrio está em conjunção com o ascendente do Elon Musk. Então, Mercúrio é o planeta mais importante. Tecnologia, inovações, ainda tem ali, do lado da roda da fortuna, tem Plutão, como eu disse. Plutão é muito importante, veja só como ele consegue tirar do submundo aí, da mineração, dos investimentos ocultos na bolsa, enfim, das manipulações políticas, como ele consegue tirar aí, dobrar, triplicar, quadriplicar e vai aumentando a sua fortuna. Plutão é muito importante. Não caia nesse papo furado de astrólogos tradicionalistas que diz, não ligue para Plutão no seu mapa, ele é muito lento, ele vai passar muitos anos nesse signo. Balela. Não tem nada a ver com o tempo. É uma foto da hora do seu nascimento, então a Lua vai estar parada, todos vão estar parados. Plutão, onde ele está assim, dando uma nova cor àquele signo. Se está na casa 2, ele está ali simbolizando alguma coisa, se ele está no tal signo também. Sempre discordei disso e já provei, muitas vezes, já vi muitos mapas a ação desses planetas. Porque ele vai estar ali, que nem o Plutão do Elon Musk está ali, junto à roda da fortuna, ele está ali, mesmo que ele não movimente muito nas progressões, não movimente muito nos trânsitos, os outros trânsitos vão passar por ele, vão fazer conjunção a ele, vão fazer quadratura a ele, oposição a ele, vão formar aspectos nele e vão mexer com muita coisa
na vida do Elon Musk. Então, quando um astrólogo disser, não, ignore o Plutão, porque ele está aí, ele dura muitos anos, ele está tirando boa parte da informação da sua carta natal. Não vá nessa. Observe sim, Plutão, Urano, onde ele está, e ele tem uma influência assim. Se ele andar 1 grau, seja lá em quantos anos for, já mudou. Cada grau significa uma coisa, ele pode apertar mais um aspecto, ele pode direcionar mais um aspecto e ele pode se aproximar mais de uma casa, ele pode se aproximar mais de outro planeta. Ele sim é importante, ele pode mudar de decanato e não ignore os planetas transpessoais. Então, como eu disse, a roda da fortuna ela é um pilares de 3 forças, que é o Sol, a Lua e o ascendente. Então você veja qual é mais forte, o dispositor do ascendente. Por exemplo, você tem um ascendente em Áries, o dispositor dele é Marte. Então observe como Marte está, se ele está positivo ou está negativo no seu mapa, qual a força dele, qual as casas que ele rege, se ele faz muitos aspectos, que sentido da vida ele rege. A Lua, por exemplo, está em Libra, então Vênus é o dispositor da Lua. O Sol está em Leão, ele é o próprio dispositor dele. Veja se esse Sol está fraco, se está forte, ou então se o Sol está em Virgem, é Mercúrio. Qual desses é o mais forte? O dispositor mais forte desses 3 pilares é o que mais vai direcionar a roda da fortuna. Então, você tem que, além de observar a posição da roda da fortuna, observar o dispositor da roda da fortuna. Por exemplo, se ela estiver em Áries, é Marte. E o dispositor mais forte dos 3 pilares. E aí você vê, por exemplo, o ponto médio desse dispositor com o dispositor da roda da fortuna. O ponto médio formado por esse planeta vai mostrar um portal importante ao longo da sua vida. Quando o Sol passar por ele, sempre vai revelar alguma coisa. E aí, a partir desse planeta, também você pode observar as firdárias, observar as fases da sua vida e direcionar a busca da fortuna na sua trajetória aqui na vida. E a roda da fortuna, alguns dizem que ela pode vir se transformar em ascendente. Contar as casas a partir dela, por exemplo, se ela está na casa 11, a casa 12 seria a casa 2 da roda da fortuna, ela seria um ascendente. Eu já não vejo assim. Para mim, o ascendente é único, é só um ascendente. Essa história de casas derivadas, já fiz um vídeo aqui falando, tem muita balela nisso. O ascendente é o ascendente mesmo. Agora, você pode contar as potências da roda da fortuna. O segundo signo, a segunda casa, a partir da roda da fortuna, é uma potência ligada a finanças diretamente à roda da fortuna. Então, por exemplo, se a sua roda da fortuna está na casa 5, a casa 6 é a segunda potência da roda da fortuna. Então, a segunda potência da casa da fortuna na casa 6 significa que ela vai ajudar você a ganhar dinheiro através do trabalho, através dos serviços que você presta. Se você é um pintor, se você é um mecânico, se você é um secretário ou um professor. Então, você vê os outros aspectos do mapa, qual a profissão que você exerce e para onde ela está apontando. O ponto central do seu ascendente, do seu mapa, é sempre ascendente. As flechas saem sempre de lá. E o ponto vital do seu mapa é sempre o Sol. O Sol é que ilumina a carta. Um corpo sem vida é um corpo morto que vai apodrecer. Então, sem a luz do Sol, o seu mapa é morto. Porque tem gente na astrologia védica, por exemplo, e na astrologia helenística, diz que a importância no seu mapa é o regente do ascendente. Não, ele não é o mais importante. O mais importante é o Sol. O Sol é a luz. Esse papo de dizer que o Sol é maléfico, isso é papo furado de astrologia fatalista determinista dos Vedas e dos helenistas. O Sol é a luz. Agora, se você encosta demais no fogo, você se queima. O fogo clareia, o fogo cozinha, mas o fogo queima. Então, isso depende da sua relação com o Sol. Mas ele não é um planeta maléfico, ele é quem doa vida. Ele é o espírito. Tem gente que diz, não, a alma nasce no corpo depois que o Sol
depois do nascimento, que é o seu ascendente, entra pelo seu ascendente. Não. Quando a criança nasce, a criança já tem alma, já tem espírito, tanto que tem criança que chuta a barriga da mãe, que dá risada na barriga da mãe, vê em ultrassonografias. Tem crianças que choram na barriga da mãe, que sente quando a mãe está triste, então ela já tem uma alma, ela já tem um espírito. O espírito foi colocado antes, talvez na concepção, na lua em que ele foi concebido, há 9 meses antes. Pode ser que aí é que entrou o espírito, mas o espírito vai se revelar com o sol da carta natal, e o corpo é que se revela, o corpo se revela, a alma não, o corpo se revela com o nascimento após a primeira respiração. E dizem que a casa 12, a casa da gestação, a casa do útero, é um pouco meio discutível, né? Porque é um período curto que se passa ali a casa 12. Então, ali pode ser uma passagem, um portal, né? Uma preparação, um pré-nascimento, ou a casa 12 antes da alma nascer. Mas é, é uma criança, ela já tem alma, já tem espírito antes dela nascer. Quando ela nasce, apenas firma, é, se mostra as suas características depois que ela entra no mundo. Porque ela está lá dentro da barriga e ela está protegida de tudo. Ela está vivendo pela mãe. A mãe, se a mãe pular de um precipício, ela morre junto. Se a mãe beber veneno, ela morre junto. Então, aquele papo furado de progressão pré-natal, de você voltar a progressão secundária para trás, aquilo tudo é baboseira. Porque a criança está protegida dentro da barriga. Então, isso é que eu queria falar da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é sim riqueza. Ela ajuda você a achar o seu caminho para o dinheiro. Agora, ao contrário de alguns astrólogos que dizem, astrólogo financeiro, eu vou ajudar você a desatar os nós, apenas dando conselho, vou ajudar você a desatar os nós. Mentira, tem amarrações, maldições familiares, tem pessoas que estão passando por feitiços, problemas espirituais, perseguições, obsessões demoníacas, um monte de coisa que você não consegue quebrar certos karmas, certas forças que lhe atrapalham. Então você precisa de magia, precisa de proteção. Você pode, por exemplo, direcionar a roda da fortuna aos anjos, aos arcanjos. O Elon Musk, por exemplo, ele tem a regência em Mercúrio da roda da fortuna, porque está em Gêmeos, e porque está em Virgem, e ele tem Mercúrio do lado do ascendente. Então ele é um ser muito mercurial. Então os anjos e os arcanjos ligados a Mercúrio, como por exemplo Haliel, que é um anjo de fazer as coisas direito, muito perfeccionista, ajudou ele a desenvolver muitos projetos que fez ele ganhar muito dinheiro. Então você pode descobrir quais são os anjos ligados à sua roda da fortuna, ligada aos 3 pilares do ascendente, do sol e da lua. E você rezar os salmos desses anjos, rezar o mantra desses anjos, colocar o nome desses anjos no seu carro, no seu escritório, na sua sala, em letras hebraicas, pode ser. Acender o caduceu em cima da roda da fortuna, fazer os 3 pontos riscados dos orixás da roda da fortuna e acender velas, fazer pontos de cantados, riscados em cima dessa roda da fortuna, porque a roda da fortuna, como eu disse, é uma tríade ligada à trindade da sua existência de caráter, personalidade e temperamento. Sol, lua, ascendente, e essas regências revelam os orixás que regem a sua vida, os anjos que regem a sua vida. Por exemplo, se ela está em Áries, Ogum é uma força que vai lhe direcionar ao sucesso. Ela está em Touro, Oxóssi vai lhe direcionar ao sucesso. Se ela está em Sagitário, Xangô vai lhe direcionar ao sucesso, ou Yansan, dependendo se você é homem ou se é mulher. Se ela estiver em Câncer, Iemanjá vai lhe direcionar ao sucesso. Se ela estiver em Gêmeos, Ibejis ou Erês vai lhe direcionar ao sucesso, o Exu, isso depende de uma análise do seu mapa, da sua carta natal. Mas, em geral, se você tem a sua carta natal, você pode observar o posicionamento dela e, a partir daí, traçar um plano de ativação espiritual. Usar os salmos, usar pontos, se você é umbandista, se você é espiritualista, usar mantras,
usar reiki para você ativar essa roda da fortuna, que às vezes não depende só de uma programação mental como a astrologia psicológica quer. Depende também de uma programação espiritual. São códigos espirituais, amarrações, bloqueios que você não consegue só com pensamento, né? A história de pensamento positivo, imaginação, visualização, comprando um carrão. Não, às vezes isso não resolve nada, às vezes precisa de magia. A magia é o ponto detonador. Até Salomão, que foi abençoado, precisou usar magia para conseguir muitas coisas. Jacó estava fugindo do irmão, estava na casa do sogro e ele estava trabalhando de sol a sol, cansado, suado todo dia e não via prosperar. E o sogro cada vez mais rico, e aí ele pensou: Senhor, como é que eu vou juntar a minha fortuna? O que foi dito a ele? Pegue uma vara, você coloca lá no curral, onde as ovelhas vão procriar, e você faz listas nela. E aí você diz para o seu sogro: toda ovelha que nascer listada é minha, que nascer sem lista é sua. E foi uma magia que ele fez, um ritual que o anjo lhe revelou, e ele ganhou muitas e muitas criação que nascia por causa da magia que passou a ser dele. Então você tem que ativar a sua roda da fortuna também. A magia é um ponto que faz com que destrave, que faz com que os caminhos se abram. Às vezes você precisa de banhos para você limpar os seus chakras, porque o seu chakra coronário, a sua, a sua mente não está conseguindo emanar energia, estão roubando seu magnetismo, estão sugando a sua energia. Você precisa de banhos de incensos, de meditação, de pontos de proteção, de talismã, de uma pedra, de um cristal que ative a sua energia. Então você vai buscar, por meio da sua roda da fortuna, quais são esses elementos, as cores, os incensos, enfim, os banhos, as coisas que você pode usar para destravar a sua roda da fortuna. Então é importante observar que tipo de magia destrava a sua roda da fortuna. Para finalizar, que o vídeo já está grande, na astrocartografia também, que é muito popular hoje, a linha da roda da fortuna também é importante para você ver as regiões que você pode se dar melhor. Além disso, a roda da fortuna na geolocalização pode mostrar a direção da cidade em que ela atua mais forte para você abrir um comércio, para você fazer o seu escritório, para você desenvolver o seu trabalho. Então, são muitas técnicas que você pode usar a roda da fortuna e jamais ignorar ela. A roda da fortuna também pode mostrar a potência do seu orixá. Ela pode não mostrar qual é o seu orixá principal, mas pode mostrar a forma que o seu orixá age. Por exemplo, se o seu orixá é Ogum e a roda da fortuna ela tem uma potência na casa 4, significa que o seu orixá se dá bem mais no meio do mato, ele está ligado ao ambiente, ele está mais ligado aonde tem rios, aonde tem uma estrutura em que ele se sente bem e que vai fortificar a sua cabeça, vai fortificar os seus chakras, vai fortificar a sua energia vital. Então eu espero que você tenha entendido o que eu falei sobre roda da fortuna, e vai depender do signo, da casa, dos aspectos que ela forma, mas ela é sim um potencializador, um revelador de dinheiro na vida de todos os nativos, como eu falei aqui da vida do Elon Musk.